O livro saiu de moda, né? Esse é o tema desta Sexta de Aprender do mês de abril de 2019 da Fundação Luiz Almeida Marins Filho. A grande pergunta é o que aconteceu com o livro, né? Deixa eu explicar uma coisa a vocês. As pesquisas que vocês vão ver mostram que as pessoas continuam lendo e lendo muito, né? E é muito interessante a gente ver que elas leem coisas hoje não só no papel. Então o livro, por exemplo, o eletrônico, né, o Kindle, o e-book, por exemplo, né, está aumentando no mundo inteiro a sua difusão. Eu, por exemplo, né, leio a maioria dos livros que eu leio no meu tablet, eu leio no Kindle, porque eu viajo muito e antes eu levava vários livros, né, um peso, hoje não. Hoje, num tablet, eu tenho todos os livros que eu estou lendo, que eu quero, né, com acesso. E tem uma coisa interessante, né, eu como leio muito, às vezes, na língua original, você clica ali em cima daquela palavra que você tem alguma dúvida, e imediatamente abre, né, um dicionário, abre uma enciclopédia, explica aquele contexto. Então, é muito mais rico. Enfim, o livro não caiu de moda. Né? O livro não saiu da moda. E é muito interessante a gente ver que as pessoas continuam querendo ler, desejando ler. Né? Veja, por exemplo, né, a gente fala as livrarias entraram em processo de falência, né, de dificuldade financeira. Grandes livrarias do Brasil e do mundo estão com esse problema. Mas por quê? Porque as pessoas estão comprando livros através da internet, né? Comprando por sites, né? E estão lendo livros que não são mais livros físicos, mas o livro em si não caiu de moda. E é muito importante a gente ler. Vocês vão ver alguns depoimentos, né, aqui durante esta Sexta de Aprender, de pessoas que mostram que se você não ler, você não vai ter possibilidade de escrever bem, de se comunicar bem, de ter um pensamento lógico, de ter um vocabulário mais elaborado, mas não é mais elaborado para você ser chique, para você falar bonito, não. É para que você possa expressar claramente aquilo que você quer, para que a sua mensagem chegue ao receptor, você que é o emissor, limpa, sem ruídos. Né? A mensagem tem que ter clareza, né? Concisão e harmonia, e isso você aprende lendo, né? Lendo nos livros. Pode ser o livro físico, pode ser o livro eletrônico, mas é muito importante que você continue lendo. E o que eu vejo hoje é que as pessoas leem muito. Pode ver que a gente lê muitas coisas, né, na internet, nas redes sociais. Agora, é muito importante a gente ler os clássicos, né? É muito importante a gente ler aqueles livros que foram bem elaborados, né? Que tem um começo, meio e fim, que tem uma lógica formal, que tem que tem uma capacidade de comunicação e expressão forte para que a gente aprenda com os clássicos, né? Porque vocês sabem, a tecnologia, ela avançou muito, mas o ser humano é o mesmo de 150 mil anos atrás. Então esses clássicos, né, como Shakespeare, como Camões, como enfim, Machado de Assis, né, Eça de Queiroz, né, todos eles, né, esses clássicos brasileiros ou não, eles são muito ricos para o raciocínio da gente, para a elaboração do raciocínio da gente. Então é muito importante ler. E vocês vão ver que são Clarice Lispector, por exemplo, vocês vão ver que são livros muito interessantes, né? São livros muito gostosos de ler. Às vezes romances, às vezes por exemplo, Euclides da Cunha, né? Às vezes a gente acha muito chato, mas é porque a gente está numa sociedade que a gente quer produção, né? Então a gente quer ler o livro o mais rápido para daí já passar para outro. Não, leia devagar, né? Não tem importância que você fique muito tempo lendo um bom livro, né? Mas leia com calma, né? Anote, raciocine, né? Veja aquela oração completa, como ela
como o que o leitor quis expressar, sabe? Não é só, então você pega, por exemplo, né, Divina Comédia de Dante, por exemplo, é muito interessante você ver o que ele quis dizer. Dom Quixote, por exemplo, de Cervantes, é muito interessante você ver a análise que ele faz da época, do tempo, né? E isso vai elaborando em você uma cultura que nenhum governo rouba, né? Que o tempo não desgasta. E você vai acumulando conhecimento, você vai acumulando capacidade de comunicação, de expressão, né? E isso é muito importante para o seu sucesso pessoal e profissional. Então, agora, nessa Sexta de Aprender, o que eu quero mostrar para vocês é algumas pesquisas e alguns depoimentos de pessoas importantes, para que veja que o livro não saiu de moda e nunca vai sair. Essa é a grande verdade, tá bom? Então, seja bem-vindo a essa Sexta de Aprender. Entre em contato sempre com a Fundação Luiz Almeida Marins Filho, que existe para ensinar a aprender. Né? Eu quero agradecer muito você e divulgue, né? Difunda os nossos ideais, o nosso foco de ensinar e aprender os desafios da contemporaneidade, desse mundo contemporâneo que nós vivemos. E lembre, né, você vai ver no final, as próximas Sextas de Aprender, participe sempre, né, tanto a Sexta de Aprender online, esta, como a presencial em Sorocaba, São Paulo. Sucesso, gente, vamos lá! Você vai conhecer agora esse pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É uma realização do Instituto ProLivro, que será comentada até em seguida pelo professor Gabriel. Vejam aí, leitor para a pesquisa é quem leu um livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, né? Isso é importante. Vejam aí também a principal motivação para ler um livro, vejam aí com calma, né? É muito interessante essa proposta aí da pesquisa, os fatores que influenciam na escolha de um livro, vejam aí com calma na tela. Essa pesquisa é muito interessante, né? Vejam aí agora os gêneros que costuma ler e vejam a importância das religiões, vejam Bíblia, livros religiosos, né? A importância das religiões no hábito de leitura. A razão para não ter lido mais essa pesquisa entre os próprios leitores, né? Às vezes a falta de tempo é uma coisa forte, né? Então vejam aí a dificuldade para ler também, é outra parte da pesquisa que vale a pena a gente se debruçar, né? E vejam em seguida os principais fatores que influenciam na escolha de um livro, para você comprar o livro, né? O que a pesquisa mostra, e também agora as pessoas que influenciam o gosto pela leitura, vejam a importância da família, da mãe, né? Dos professores, etc. Em seguida o professor Gabriel vai comentar também essa pesquisa e vale a pena a gente acompanhar. Vejam a seguir. Olá! No nosso encontro anterior, nós conversamos sobre a arte de pensar. Seguindo o título do nosso canal, Ler, Pensar, Escrever, vamos hoje conversar sobre o primeiro verbo, sobre o ler, sobre a arte de ler. Saiu recentemente uma pesquisa do Instituto ProLivro sobre os retratos da leitura no Brasil. Quem são os leitores, o que os motiva a ler. E nessa pesquisa, que está acessível na internet, há uma questão primeira que me chama a atenção. Diz respeito à escolaridade. Quanto maior a escolaridade de uma pessoa, maior o seu interesse pela leitura, maior sua consciência sobre a importância da leitura na sua formação. Uma pessoa que vai para o ensino médio se sente necessitada de ler mais, se sente incentivada a ler melhor. A pessoa que vai para o ensino superior, mais ainda. E isso já dá uma ideia de como nós podemos nos comportar nesse quadro, né? Quanto mais nós estudarmos, quanto mais cursos fizermos, quanto mais contato com professores tivermos, maior também será a nossa vontade de ler e também a nossa qualificação como leitores.
Um outro ponto importante na pesquisa diz respeito ao motivo principal que leva uma pessoa a ler. O motivo mais mencionado é o do gosto. Palavra muito vaga, as pessoas gostam de ler, por que será que as outras não gostam de ler? De qualquer modo, há uma outra motivação muito forte que diz respeito ao crescimento pessoal. Muitas pessoas procuram um livro, vão numa livraria, vão numa biblioteca, em busca de uma leitura que lhes dê essa possibilidade, que elas cresçam intelectualmente, que elas cresçam como pessoas. Uma outra motivação tem a ver com a religiosidade. Muitas pessoas buscam na Bíblia ou em textos de padres ou de gurus ou de guias espirituais uma resposta para suas inquietações também espirituais. Essas duas ideias podem nos ajudar a requalificar também os nossos interesses no que diz respeito à leitura. Por que você lê? O que você busca na leitura? O escritor italiano Italo Calvino, você deve conhecer, escreveu um livro sobre a leitura, sobre a questão da leitura. Esse livro, da Companhia das Letras, chama-se Por que Ler os Clássicos? Nesse livro, Italo Calvino fala sobre a importância dos clássicos, esses livros, esses títulos que valem em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os países. De fato, a leitura da Divina Comédia, por exemplo, de Dante, é uma leitura obrigatória, pelo menos, para os ocidentais. Né? Ler Dostoiévski, ler Shakespeare, ler Cervantes, são autores que produziram obras universais. Mas Italo Calvino faz menção a uma outra categoria de clássicos, que ele chama de clássicos pessoais, o que mostra que a leitura é também uma escolha de cada um. Que clássicos você escolhe para o seu crescimento pessoal, para o seu desenvolvimento intelectual, para resolver as suas questões? Eu gosto muito, uma das minhas preferências literárias, um dos meus clássicos pessoais é a obra de Clarice Lispector. E recentemente, outra indicação de leitura, a editora Rocco lançou todos os contos de Clarice. Uma capa bastante sugestiva, aquele olhar enigmático da Clarice Lispector. E é um presente realmente poder ler tantos contos que alguém que gosta da Clarice leu, né, em livros dispersos, encontrá-los todos juntos num só volume. Aqui não está um pequeno conto de uma outra coletânea que sempre me chamou a atenção e que eu gostaria de ler aqui para você, para que nós possamos fazer, além da leitura, uma rápida análise desse texto. Porque leitura não é só você ler, é você interpretar, é você ler as entrelinhas do texto. Né? Esse pequeno conto chama-se O Primeiro Aluno da Classe. Seu segredo é um caracol. O cabelo é bem cortado, os olhos são delicados e atentos. Sua cortês carne de 9 anos ainda é transparente. É de uma polidez inata, pega nas coisas sem quebrá-las. Empresta livros para os colegas, ensina a quem lhe pede, não se impacienta com a régua e o esquadro quando há tanto aluno desvairado. Seu segredo é um caracol, do qual não esquece um instante. Seu segredo é um caracol que o sustenta. Ele o cria numa caixa de sapato com gentileza e cuidado. Com gentileza, diariamente finca-lhe agulha e cordão. Com cuidado, adia-lhe atentamente a morte. Seu segredo é um caracol criado com insônia e precisão. Guimarães Rosa dizia que existem os analfabetos para as entrelinhas. Portanto, podemos pensar que um bom leitor é aquele que, além de ler as linhas, lê também as entrelinhas, consegue enxergar algo que não está escrito, mas está subentendido e que é defensável como interpretação. Uma interpretação que eu faço, e que tem a ver com essa ideia de que nós temos que ler os textos e também ler a vida, é de que cada um tem um caracol na sua vida. Alguém tem que pagar pela minha bondade. Quem é o meu caracol? Quem é o seu caracol? Às vezes é a esposa, às vezes é o marido, é o irmão, é o colega, é o amigo, é o porteiro. Todo mundo tem pelo menos um caracol. Não é para matar, é para torturar, né? Com alguma frase atravessada, com algum comportamento
cruel, porque é disso que se trata, né? Clarice fala que a condição humana é assim. Nós somos pessoas boas, convivemos bem com todo mundo, mas temos também as nossas sombras, temos também o nosso lado sádico, nosso lado cruel, e com aquela agulha nós podemos massacrar uma pessoa. Portanto, se nós queremos um Brasil de leitores, um Brasil mais escolarizado, um Brasil mais qualificado do ponto de vista intelectual, você e eu temos que ler mais e melhor. E outro dado daquela pesquisa que eu falava é a de que as pessoas começam a ler mais também quando recebem recomendações, indicações, não só dos seus professores, mas também dos seus amigos e dos seus familiares. Então, fica essa ideia, nós temos que ler mais, temos que ler melhor, para que o Brasil também leia mais e melhor, e escape de estereótipos, escape de uma mediocridade intelectual que é realmente um atraso na vida pessoal e na vida nacional. No nosso próximo encontro, vamos conversar sobre a arte de escrever. Até lá! What I'm going to do now is to try to give you 5 takeaways. That is, 5 valuable things that are specific to you that you can pull out of these books and take away with you to the other things that you're studying and also to your own life. Number 1, the value of forgotten ideas. Some old ideas are not actually outdated. The entire period that we call the European Renaissance actually consisted of people rediscovering a bunch of ideas from the ancient world and giving them a new application. So, point number 1 is, some of these old ideas are actually valuable. Number 2, the value of making connections between ideas. There is less new under the sun than what you might think, and seeing the connections that tie one thinker to another in a tradition also gives you a measure of how far we've come on some problems and what problems seem to have heavily resisted the attempts of human beings to give them answers. The one that we've been considering from time to time through the course of this talk is one of those. What's the best sort of life for a human being? This is a question that you'll be asking yourself as you try to figure out things like, where am I going to get a job? Where am I going to live? Who am I going to marry? How am I going to raise my children? These are questions that are permanent aspects of the human condition. You're also going to discover that this is not the kind of question in which science has suddenly delivered a fantastic new answer. People have been asking and answering this question for a long time, and looking at some old thinkers can help you see the connections between the ways people originally asked these questions and the way we do, but also give you a perspective on what's been solved, which in some of these cases is very little, and what remains for you to consider and actually determine by the way that you live your own life. The third thing is that great books of the past are going to engage you with a number of great minds who don't share any of your assumptions, just as we were talking about with Plato. It's a different culture, a different morality, a different religion, a different politics. Call this the value of strangeness, which is not only an additional perspective on what you believe, but I'm going to claim is also a primary source of human creativity. The fourth value is, quite frankly, the value of building up your intellectual muscle power. You don't get to be a better wrestler by wrestling all the little kids in your neighborhood and beating them up and sending them home crying. If you're going to be a better wrestler, you're going to have to get your own nose bloody by going up against people who are bigger and stronger and better than you are. So finally, 5, there is the value of forming better judgments.
Once you've encountered with the best of all time and wrestled them to the ground, you're going to be much better positioned to make your own good, discerning judgments about where to spend your precious time, without having past generations of experts to do the reading, you might say, ahead of you and post the signs, without knowing how a book is going to influence other books, and without yourself being able to figure what the views are going to be of this book in the future. You will be able to tell junk from gold, trash from something that's worthwhile. Why? Because you'll know when you're actually up against a real mind. You will have experienced the best that we know. Olá, meu nome é Martin Dahl, sou diretor do Conselho Britânico no Brasil. É com muita satisfação que estamos celebrando os 400 anos da morte do bardo William Shakespeare. E nessa fase estamos na questão de Shakespeare vive nas escolas, cujo objetivo é inspirar professores e alunos a mergulhar na obra desse grande dramaturgo britânico. Eu sou aqui com o professor Ronaldo Marim e nós vamos conversar um pouco sobre a utilidade de Shakespeare dentro da sala da aula brasileira. O professor Ronaldo, posso começar perguntando a você qual é o sentido de usar William Shakespeare na sala da aula brasileira hoje em dia? Uma excelente pergunta, obrigado, Martin. É um prazer enorme também estar aqui batendo esse papo com você. A importância de William Shakespeare é porque ele é fundamental para que a gente possa entender a própria humanidade, né? Porque ele vai trabalhar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? E quando você apresenta isso para o seu aluno, você está ajudando esse seu aluno a construir essa própria identidade. Ele trabalha também com o imaginário, então ele trabalha com recursos que permitem que o ser humano possa ter um desenvolvimento digamos assim, mais real, mais perto do que realmente a vida é. Então, a importância de Shakespeare é nesse sentido. Ele é fundamental para que nós possamos ter um entendimento do ser humano e de nós mesmos. O quadro do Entre Linhas, que apresenta grandes obras da literatura universal, destaca hoje Dom Quixote de Miguel de Cervantes. A gente convidou Sérgio Molina, autor da mais respeitada tradução brasileira do clássico espanhol, para explicar como esse livro, que satiriza os romances de cavalaria, deu origem ao romance moderno. Eu fico abismado assim, de ver como, ainda encontrando leitores, como cada um tira um aspecto e vê alguma faceta que não está em nenhum livro de crítica, nem nada disso. Muito pela experiência de leitura, não é nem a experiência pessoal. É aquilo que a pessoa experimenta ao tomar contato com esse mundo. É um universo mesmo. E nisso ele é uma riqueza infinita, realmente infinita. Os clássicos são livros que quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. O argumento básico do Dom Quixote é um fidalgo empobrecido, ou seja, um nobre de baixo estamento empobrecido, de aldeia do interior da Mancha, que é uma região da Espanha, que de tanto ler livros de cavalaria, ficou de miolo mole e passou a não diferenciar a realidade dos livros da realidade que os circundava. Em função disso, ele sai pelo mundo para realizar o ideal cavaleiresco do cavaleiro andante numa época em que isso já era impossível. Então ele se bate com uma realidade onde não cabe a figura dele. Isso é uma coisa que vai acontecer ao longo de todo o romance. Quer dizer, ele projeta na realidade sua ilusão, sua fantasia, e os outros devolvem com encenações, porque ou para manipular pelo bem dele, ou para se divertir mesmo.
para construir o personagem dele, ele recorre a umas coisas antigas, que tinha lá a armadura dos bisavós, e tá tudo meio estragado, amassado. A própria montaria dele, que é o Rocinante famoso, era um pangaré todo cheio de feridas e tal e coisa, magro, e vai misturando tudo. Ele monta lá um personagem. Esse processo, aliás, de construção do seu próprio personagem é muito significativo no começo. Ele realmente... você assiste o personagem se construir quase como um personagem teatral. Ele é literário e teatral também. Porque ele busca o seu figurino, ele busca o seu texto, né? Ele busca escrever o seu texto, ele é o diretor da obra que ele vai encenar, e ele faz do mundo o seu palco. Don Quixote não é um livro, é uma obra composta de 2 livros. 2 livros bem diferentes, um que é publicado no final de 1604. Nele tem 2 saídas de Don Quixote, a primeira sozinho e a segunda com Sancho Panza. É uma saída, quer dizer, ele sai como cavaleiro, volta para a aldeia, depois ele sai de novo como cavaleiro acompanhado e é trazido de volta para a aldeia. A segunda parte é publicada em 1615, ou seja, quase 11 anos depois, e traz só uma saída. Se tivessem acabado de voltar, o Don Quixote convalescido, Don Quixote, obviamente, começa já tendo conhecido Sancho Panza, e eles saem juntos, fazem um percurso muito mais longo, chegam até Barcelona, e de lá ele é derrotado e é trazido de volta. E eles saem movidos pela notícia de que a primeira parte, que aquelas aventuras tinham saído em livro e feito muito sucesso. Isso instiga a imaginação de Don Quixote, mas aí o mundo aparece de ponta cabeça porque o Don Quixote e o Sancho encontram uma série de personagens que a maioria deles leram a primeira parte, ou seja, sabem quem eles são e sabem como funciona a loucura de Don Quixote, e passam a, muitas vezes cruelmente, criar cenários onde essa loucura se desenvolva. É praticamente um grande teatro que eles criam para verem a loucura do Don Quixote se desenvolver dentro daqueles parâmetros. Não mais como na primeira parte, o Don Quixote projeta no mundo a sua fantasia. O mundo devolve essa fantasia montada, já pronta. Os 2 livros não começam com a ação. Os 2 livros começam com o prólogo. É muito importante a gente entender que não dá para pular o prólogo. Porque o Cervantes apresenta as pautas, o ilimitado da ironia dele, já nos prólogos. Miguel Cervantes foi um estudante, parece que prodígio, nos seus primeiros anos, mas ele não era de uma família muito de posses, né? Ele foi discípulo de grandes erasmistas da época, mas depois ele não seguiu uma carreira acadêmica, vamos dizer. A vida dele é uma vida apertadinha, assim. Depois do sucesso da primeira parte, que vende milhões, faz um sucesso imenso, não acontece nada, porque não tinha direito autoral na época. Na verdade, o que sustentava a produção eram os mecenas. E ele não teve exatamente um mecenas constante. Con todos mis respetos, son solo molinos que mueve el viento, señor. Son molinos. São gigantes. Quando a gente toma contato com o Quixote, com a figura dele ou com o livro, você, na verdade, lê o livro e todas as leituras desses 400 e tantos anos de vida desse livro. Ele se renova e se enriquece a cada geração de leitores. Isso é um ponto que os teóricos, estudiosos insistem muito, mas que é bastante válido para a gente pensar por que um romance é tão vivo mesmo, dá ao alcance de todos. Tudo isso permite que ele seja extremamente rico, ele tenha camadas de entendimento. A ilusão do quixotesco, isso é bem interessante pensar, que se ele tem uma função desmistificadora dos heróis salvadores, no fim das contas o quixotesco acaba sendo assumido como uma máscara do salvador que se bate contra o moinho de vento, uma coisa romântica meio... a gente tem o direito de fantasiar uma mudança e tal. Don Quixote não queria mudar nada. Ele simplesmente queria viver a sua fantasia. Isso é claro no romance.
Você imagina que nós somos a geração que mais lê em toda a história da humanidade? Os jovens, os adultos mais velhos passam o dia transmitindo mensagens no celular, passam o dia trocando pequenas frases, passam todo o tempo em torno dos seus aparelhos lendo, escrevendo, enviando imagens que também constituem leitura. Você vive lendo, na escola você foi obrigado a ler, muitas pessoas leem jornais, mas eu queria lembrar que há um tipo de leitura, a leitura de um clássico, que tem um efeito enorme sobre a sua vida. A leitura de uma peça como Hamlet, de William Shakespeare. A leitura de um clássico como a Divina Comédia de Dante. Entrar numa obra como, por exemplo, um romance de Machado de Assis, um texto importante de Clarice Lispector, não é apenas um ato de ler e responder a uma prova ou aprender uma história, mas é uma conscientização de um outro mundo, expande a sua capacidade de observação, aumenta seu vocabulário, aumenta seu conceito do mundo, questiona sua posição no mundo, representa um obstáculo porque muitos clássicos não são fáceis. E ao final dessa obra, quando você fecha a página de uma grande literatura, você é outra pessoa. Você se transformou numa pessoa diferente, você nunca mais será o mesmo. Você encontrou um diálogo consigo mesmo, com o autor e com o mundo. Você transformou sua posição nesse mundo, tornou-se uma pessoa diferente e ao final de uma obra, você fez um selfie da sua alma e conseguiu deslocar-se no universo. Aceite esse desafio. Tome um clássico para ler, transforme a sua vida, pare de mandar apenas mensagens curtas, secas e diretas e comece a pensar que há um mundo muito além do WhatsApp, um mundo muito mais denso e ele está esperando a sua leitura numa grande obra. Muito obrigado.